Bom dia, hoje é segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Eu sou Alexandre Martins, um dos membros do time de gestão da Módulo Capital, e esse é o podcast Módulo Deep Dive, onde a gente entrevista CEOs de companhias abertas para mergulhar profundamente em alguns temas que são de interesse dessas companhias. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Fernando Rizzo. Fernando Rizzo é o CEO da Tupy, que é a maior fornecedora mundial de blocos e cabeçotes de ferro fundido para veículos a combustão. E mais recentemente a Tupy fez um movimento de verticalização no sentido de adquirir a MWM Motores. Essa aquisição ainda precisa de aprovação do CAD, mas é uma aquisição que vai colocar a Tupy numa posição, como o Fernando gosta de brincar, semelhante a Foxconn, no caso da Apple. A Tupy irá fabricar, então, os motores e vai deixar essas companhias montadoras livres para desenvolver as tecnologias de veículos autônomos, de Car as a Service, de eletrificação, enfim, temas que são importantes e vão exigir muito capital e muita dedicação das montadoras, né? Na nossa conversa a gente vai dedicar atenção a dois temas. O primeiro é a aquisição da Texid e da MWM, e o segundo tema é toda essa parte de tecnologia de motores, elétrica, híbrido, combustível biológico, hidrogênio, etc. Eu estou muito feliz de ter o Fernando aqui. A gente na Módulo é acionista da Tupy há mais de 10 anos. E ao longo desses 10 anos eu conversei com muita gente, fornecedores da Tupy, clientes, ex-funcionários, e em todas as conversas, quando o assunto ficava complexo, a turma perguntava: você já falou com o Fernando? Você tem que falar com o Fernando, pega a opinião do Fernando sobre esse assunto. Enfim, o Fernando eu acho que é a pessoa perfeita para a gente discutir esses assuntos, sendo que na época ele nem era ainda CEO da Tupy. Então, ele se tornou CEO em 2018 e muito antes disso ele já era a pessoa de referência sobre esses assuntos. Então, Fernando, muito obrigado pela sua presença. Eu queria pedir para você se apresentar aqui rapidamente, contar um pouquinho da sua história. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pelo interesse na Tupy. Obrigado aí pelos elogios à companhia também. Bom, falar um pouquinho de mim. Eu sou engenheiro mecânico, tá? Eu me formei há 28 anos e, na realidade, há 30 anos eu entrava numa empresa, numa fundição da Mercedes-Benz em São Paulo, que 5 anos depois foi comprada pela Tupy. Então, eu nunca mudei de empresa, eu estou praticamente há 30 anos na mesma empresa. E essa foi uma trajetória ampla, 2 anos de estágio na fábrica, eu trabalhei alguns anos na fábrica, na operação em si. Depois eu passei para a engenharia da companhia. Nesse período na engenharia da companhia, eu me formei, né? Foi os 2 últimos anos de faculdade que eu entrei. Nesse período na engenharia da companhia, eu tive uma oportunidade muito interessante, que eu fui trabalhar no Tech Center de um cliente nos Estados Unidos, da Cummins, para ajudar no desenvolvimento de um novo motor. Eu era responsável para ser uma ligação entre a engenharia da Tupy e a engenharia do cliente, para o desenvolvimento de um novo motor do bloco e do cabeçote, e ali eu aprendi muito. Aprendi um pouco sobre o cliente, aprendi sobre tecnologia, aprendi sobre a aplicação do produto, e, acima de tudo, eu aprendi a compreender como funcionava o nosso cliente, um cliente importante, que em seguida se tornou o maior cliente da companhia, tá? E esse foi um movimento que me aproximou do mercado. Eu continuei nos Estados Unidos para estudar. Em seguida, eu voltei para o Brasil e assumi a área de vendas da companhia, tá? Esse movimento na área de vendas foi um movimento realmente que a gente expandiu a internacionalização da companhia. Nós resolvemos fazer uma modificação de mercado, acho que é um ponto importante da nossa história, da estratégia da Tupy, que era uma empresa que era muito focada em carros de passeio, e nós tomamos uma decisão para que a companhia se dedicasse a bens de capital, né? Então, gradativamente, nós fomos saindo de produtos para carros de passeio e fomos migrando para bens de capital.
Você já tinha notado o fato do alumínio estar ganhando market share quando você fez essa migração? Exatamente. Não era só isso, né? Era o início da penetração do alumínio, e isso começava a promover, e era um momento que a indústria, que nós víamos as regras de emissões nascendo no mundo. E com as regras de emissões nascendo, os motores, até os anos 90, eles não sofriam grandes modificações, desde os anos 50, 60, eram praticamente as mesmas plataformas. E naquele momento nós víamos tanto a terceirização da indústria, né? Nós vimos a terceirização, as montadoras parando de fabricar dentro de casa, encerrando as suas operações de fundição e terceirizando, e também porque o produto, por conta das leis de emissões, eles sofriam grandes modificações geométricas e metalúrgicas para atender às novas emissões. Então, era o início do Euro 3, do Euro 4, e assim gradativamente. E a Tupy era uma empresa que, pelo seu histórico, ela, número um, ela tinha uma capacidade muito grande no Brasil, muito maior do que a demanda brasileira, e ela tinha um histórico de conhecimento guardado pelo seu time de engenharia, pela história do seu centro de pesquisas, da Escola Técnica Tupy, que nós tínhamos muito material para oferecer. Então, por exemplo, a gente fala de ferro vermicular, do CDI hoje, muito comum. O primeiro paper da Tupy sobre CDI foi emitido em 1976, numa revista internacional. E a Tupy podia oferecer isso. E um mundo que via com uma variedade maior de motores, o nosso cliente precisava de uma empresa que tivesse flexibilidade para atender uma variedade maior de produtos, porque a mesma retroescavadeira que vendia na África, no Brasil, no Japão, na Europa, ela recebia motores diferentes, e assim tinha um bloco e cabeçote diferente, e precisava de uma empresa que pudesse atendê-los em todos os mercados e que pudesse colaborar no desenvolvimento dos materiais e das geometrias. E a companhia passa por um progresso muito grande com esse movimento, né? Por quê? Porque nós expandimos a nossa atuação, nós modificamos essa base de clientes de carros de passeio e migramos para uma variedade de clientes que fabricam bens de capital, seja para transporte de carga, e não são só caminhões em transporte de carga, tem muitas outras máquinas de transporte de carga, outras aplicações para o setor de construção, infraestrutura, mineração, e aplicações para o setor agrícola. E assim a companhia foi formando essa base de clientes, e naturalmente as aquisições vieram porque nós enxergávamos, né, a oportunidade de uma indústria madura, que ela estava sendo terceirizada pelas montadoras, nós podíamos colocar o nosso conhecimento de engenharia, os nossos processos de manufatura, e era uma forma mais econômica de crescer do que fazer um investimento greenfield. E assim toda a estratégia foi desenrolando com as aquisições no México e depois com a aquisição mais recente da Texid. Nós vamos falar em seguida. Então, a minha carreira passou muito por aí, porque, evidentemente, estando na área comercial, e é uma empresa relativamente pequena, nós fomos formulando estratégias com essa compreensão melhor do mercado e com uma compreensão de onde a tecnologia estava avançando no Ocidente, principalmente. E aí a companhia ganhou esse footprint que hoje, com Texid, nós geramos aí 75% das nossas receitas fora do Brasil. Perfeito. Não, excelente. Bom, vamos falar de Texid então, né? Então são duas aquisições recentes, né? Uma delas é a horizontal, né? Numa aquisição horizontal, a gente imagina que você vai encontrar ali muito ganho de eficiência, né? E aí você tem uma segunda aquisição, que é uma aquisição vertical, e eu acho que aí é muito mais crescimento de receita. Se você puder me contar um pouco, quando você entrou na Texid, né? O que você encontrou ali de oportunidade, de melhora de processo, no sentido de trazer, se não me engano, a margem da Texid rodava entre 3 e 5, a da Tupy mais perto de 14, né? Sendo que o produto é o mesmo, né? Se você pudesse contar um pouco o que você encontrou ali, que passos já foram dados e o que você enxerga para frente.
Então, eu acho que a Texid sempre foi a grande empresa do nosso setor, né? Então, historicamente, ela sempre foi a líder do mercado, né? Uma empresa que desenvolvia tecnologias importantes, que ela se mantinha sempre na vanguarda tecnológica, na sua sede na Itália, né? Que ela sempre foi uma empresa vinculada à Fiat, eram as operações vinculadas à Fiat, que aí expandiu para a Iveco, Case New Holland, como fornecedora, mas ela competia no mercado, e ela sempre competiu com a Tupi em diversos mercados, né? Bom, quando nós fizemos a aquisição, a ideia é que nós enxergávamos benefícios em todas as linhas da DRE, oportunidades de expansão de receita, naturalmente, com novos clientes, novos mercados e a combinação, e todas as linhas de custo, né? Seja no SG&A, seja nos custos fixos, seja na operação de fábrica. Então, hoje, o que nós temos? Hoje nós temos uma operação em Betim que nós estamos realocando produtos, então nós vamos concentrar produtos, dada a natureza do material e da geometria em cada uma das fábricas. Então, isso nós vamos conseguir reduzir o custo total da operação da Tupi Aziz ou pré-Texid com a operação de Betim. Então, eu agrego volume, não é? Eu consigo concentrar volume nesses equipamentos. É uma empresa que ela passou por uma etapa de poucos investimentos nos últimos anos, assim que o acionista teve um certo desinteresse em continuar investindo naquele negócio. Então, nós estamos fazendo algumas correções, não são investimentos grandes, a Tupi não vai sair do seu padrão de investimentos dos últimos anos para efetuar essas correções, porque nós também desligamos uma operação em 2017 importante que nós tínhamos em Mauá, né, antiga COFAP, que tem muitos equipamentos bons. Então, hoje nós estamos no movimento de realocação de equipamentos para gerar mais eficiências. As eficiências em compras, elas vêm da escala, então, naturalmente, as compras são os mesmos, nós estamos revendo as especificações de alguns materiais que nós usamos na Tupi ou que a Texid utilizava, e nós estamos, evidentemente, harmonizando entre as plantas o uso de determinadas matérias-primas, evidentemente, as mais econômicas, e estamos aproveitando essas oportunidades. Nós já fizemos avanços grandes aí nesses últimos trimestres, mas os ganhos efetivos na operação ainda estão por vir, porque nós estamos instalando equipamentos, nós estamos testando produtos entre as plantas, e naturalmente, aí nos próximos 3, 4 trimestres, nós vamos ver a maturidade desse processo, né, quando nós vamos ter efetivamente tudo operando. Tá? Perfeito. Uma coisa que você mencionou, eu acho que foi no Tupi Day, né? Que quando você tem esses dois polos, um no Brasil e outro no México, para produzir, para exportação, você tem acesso aqui à energia mais barata do que a energia de outros polos em outras localizações do mundo, né? A origem dessa energia, eu queria que você pudesse comentar um pouco o diferencial do custo energético brasileiro versus o europeu, por exemplo, e como isso confere uma vantagem competitiva à Texid, à Tupi, não Texid, né? A Tupi, junto com o Texid, e depois a gente fala de MWM. Então, Alexandre, nós temos aí algumas. Quando nós olhamos para uma indústria que tinha amadurecido, estava madura para aquisições, para consolidação, nós olhamos uma série de fatores, né? Então, disponibilidade de materiais, disponibilidade de energia, nós consumimos muita energia de diversas fontes, nós precisamos avaliar a disponibilidade dessas energias nas regiões que os nossos concorrentes operavam. As leis trabalhistas são importantes, entender a capacidade, a flexibilidade, porque nós lidamos com muita gente e nós estamos numa indústria que ela é cíclica e nós temos que estar preparados. Nós temos um método na Tupi, nós chamamos de anéis de defesa, que nós temos uma série de ações pré-definidas. Caso a demanda caia, nós vamos tomando decisões de realocação de produtos, desligamento de determinados custos fixos, serviços e assim por diante.
de acordo com variações que possam ocorrer na demanda. A nossa demanda é relativamente bem previsível, porque a gente discute com os clientes as demandas dos próximos 3 a 6 meses. E assim nós vamos administrando o sistema. Então, a gente sempre mantém as fábricas mais eficientes cheias, mesmo com a demanda em queda. Eu vou desligando as fábricas que têm um custo mais alto, não é? Então é dentro desse conceito que nós viemos construindo essa combinação na companhia, e por isso a nossa escolha por essas plantas. Por quê? Porque, evidentemente, no Brasil é um país que nós sabemos operar, por todo o acesso, pela diferença de custo de materiais. O que ocorreu na Europa recentemente colocou os nossos concorrentes europeus em maior dificuldade, e os nossos clientes nos procuram. Porque, evidentemente, se houver um racionamento, essas montadoras vão buscar a melhor opção. E uma das formas da Europa importar energia é comprar determinados produtos que são intensivos de energia fora da Europa. É o caso do nosso produto. Então, isso abre uma nova oportunidade, porque nós entendemos que nós somos realmente a empresa líder em competitividade nessa indústria, tanto das nossas bases brasileiras como das bases mexicanas, especialmente para atender o Ocidente. Nós vendemos 5% no Oriente, ainda das nossas receitas, mas, evidentemente, no Oriente você tem capacidade local. Então, do ponto de vista de custo de energia em si, nós vemos uma diferencial na casa de 30% a 40% objetivamente do custo de energia do produto. E isso faz muita diferença. Ele mais que compensa o custo de frete para que você envie o produto para essas regiões. Só que esses movimentos não são imediatos, porque nós não vendemos uma commodity. Nosso produto tem um tempo de desenvolvimento relativamente longo, né? 12, 18 meses. E por isso não são movimentos que nós vemos uma reação imediata. Mas o fato é, a Tupi está em bases muito competitivas e pronta para atender. Tem um outro ponto importante aqui, USMCA. Um dos entraves na nossa transação com a Techseed foi que nós assinamos o acordo de aquisição no mês de dezembro de 19, e as regras de localização do produto, do USMCA dos nossos clientes, ela foi emitida em julho de 2020. E ali estabeleceu uma mudança em relação ao NAFTA, um maior conteúdo local para caminhões e picapes. Isso dificultou a nossa transação para comprar a Techseed México, que é uma planta relativamente pequena no sistema, ordem de grandeza, uma planta de 85 mil toneladas, enquanto a Tupi tem de capacidade naquela região 315 mil toneladas, tá? Mas nós queríamos, era um ativo importante para a consecução da nossa estratégia, mas de qualquer forma, essa mesma regra que impediu, hoje ela nos beneficia, porque nós somos o maior produtor local, ou seja, da região do USMCA, e também a empresa com maior market share na região. Mas é uma região que importa muitos desses produtos de diversas regiões do mundo. E, naturalmente, nos próximos anos, e até 2027, a regra ela chega no limite que eles querem de localização do produto, e ali em diante o produto vai ter essa regra de localização pelos próximos 15 anos, no mínimo, não é? E, portanto, isso deve beneficiar muito as operações da Tupi no México, porque nós temos capacidade disponível no México hoje. E essa capacidade vai ser orientada para atender o mercado norte-americano para esses produtos que eles importam da Europa, que eles importam da África do Sul, que eles importam da China para atender aquela região. Então, todo esse desenho ele é muito importante. Então, na América do Sul, o nosso mercado vai crescer muito, porque os fundamentos de transporte de carga, de infraestrutura ou os fundamentos do setor agrícola são muito fortes. Então, um mercado que deve, nos próximos 15, 20 anos, números, por exemplo, da EPE, de consumo de combustível no Brasil, ele mais que dobra nos próximos 15 anos, e necessariamente passa pelo nosso produto, o uso desses combustíveis para transporte de carga. Eu estou falando aqui de diesel, de gás natural, de biometano, todos esses combustíveis que são úteis para essa aplicação. E na América do Norte nós vamos nos beneficiar também das regras do USMCA.
e de quebra nós vamos continuar exportando e provavelmente uma exportação crescente para a Europa. Bom, boas notícias, né? Acho que a gente está num momento bastante positivo. Bom, falando um pouquinho de MWM, uma das perguntas que eu queria que você endereçasse, né, nessa questão da MWM é as novas oportunidades, né, no agro, a história dos geradores. Qual é o tamanho desse mercado endereçável, né? É grande o suficiente para mexer a agulha e se tornar uma unidade de negócio relevante? Ou é uma coisa, enfim, de um tamanho menor, que é bom ter, mas não vai fazer tanta diferença assim para a Tupi como um todo? Ele vai fazer muita diferença, tá, Alexandre? Vai fazer muita diferença. Nós não temos hoje condições de indicar o tamanho desse mercado, mas a gente pode afirmar que ele é muito grande e nós estamos trazendo uma solução, que alguns números que podem passar uma ideia disso. Então, por exemplo, hoje vamos separar, né? A gente entra na transação com a MWM para agregar valor ao nosso produto. Então, hoje a Tupi ela fornece a todos os fabricantes de caminhões, máquinas agrícolas, máquinas de construção, motores e outros bens de capital de mineração do Ocidente. E a MWM me traz a credibilidade técnica e o conhecimento para que eu possa entregar esse produto acabado. Então, aquilo que eu faço um bloco, um cabeçote de motor, que corresponde, sei lá, 7%, 5% do valor do motor, eu vou estar capacitado com engenharia e conhecimento para poder acrescentar e agregar valor e parar de exportar um bloco de motor bruto, exportar um produto usinado com uma série de componentes montados, girabrequins, pistões, tudo, e testado por uma empresa que tem o conhecimento e que tem a infraestrutura para fazer isso. Tá? Então, esse é o primeiro capítulo e o motivo é exatamente esse inicial da aproximação entre as empresas, porque a MWM era o maior fabricante, foi o maior fabricante de motores do Brasil, porque as montadoras foram internalizando a sua produção, eles criaram um novo modelo de falar, olha, eu posso ser o seu terceirizador, então eu monto o seu motor e te entrego pronto. E assim eles desenvolveram um novo negócio que ele conecta perfeitamente com o que a Tupi faz, porque nós somos um terceirizador também de blocos e cabeçotes. Nós não desenhamos o bloco cabeçote. É o cliente que desenha, ele tradicionalmente fazia na fundição própria dele e passou a terceirizar. E a Tupi foi o grande recipiente de tudo isso nos últimos 15, 20 anos. E a gente acredita que essa tendência ela vai progredir à medida que a gente agregue valor ao produto. Isso posto, você tem uma empresa, deixar essa parte de lado. A MWM, por conta desses desafios que ela teve de transformação do negócio, ela tinha seus motores próprios, que já não tinham mais aplicação veicular, e falaram, eu posso desenvolver dois negócios a partir disso, tanto o negócio de geradores como o negócio de motores marítimos. E vou me beneficiar da minha rede de assistência técnica que está no Brasil inteiro, com mais de 300 oficinas autorizadas e preparadas, treinadas por eles, 600 lojas que revendem suas peças, e são peças nacionais, é fácil de consertar. Os mecânicos sabem consertar aquele produto, isso é muito importante nesses setores, que são setores de energia de emergência e marítimo de trabalho, principalmente, que o barco não pode parar, o barco de pesca, o barco de trabalho, o rebocador, a balsa. Então, faria muito sentido aproveitar para crescer nesses setores. Eles desenvolveram também porque alguns clientes tiveram problemas e eles falaram, olha, eu vou parar de vender motores para geradores e vou desenhar meu próprio gerador. Isso ocorre em 2018, 2019. De repente, com a situação, com a pressão do agro brasileiro para descarbonizar, que é um agro exportador, para exportar ele precisa de créditos de carbono, né? Toda a limpeza do ciclo de produção dele. A melhor forma de fazer isso é você pegar esses gases, né? Porque a maior emissão brasileira tem origem no quê? Tem origem
na decomposição dos resíduos da produção de proteína, da produção do etanol e da produção de diversas outras culturas, grãos, etc. Se você pudesse recolher isso, isso é um gás muito poderoso, que ele se transforma em metano na atmosfera e é o maior ofensor brasileiro que o Brasil tem ao meio ambiente. O fato é que isso está espalhado no Brasil, isso está em todas as fazendas do Brasil. E não é um material que você consegue recolher e transportar. Você precisa usar na região, porque custaria muito caro você transportar tudo isso. Então, você tem um sistema que vai precisar necessariamente ser pulverizado, fragmentado, para utilizar os gases gerados pela decomposição desses resíduos. E a melhor forma de você fazer isso é você captá-los num biodigestor, que é um sistema simples, coletar esse gás, passar dentro do motor e produzir eletricidade. Você tem eletricidade limpa na fazenda. A solução hoje da MWM é completa, no sentido de... É completa. Eles vêm com o sistema completo. Então, por conta de ter um motor, o motor foi redesenhado para usar biogás, não é o mesmo motor. É um motor que tem uma série de componentes específicos para esse uso, e, obviamente, eles identificam a qualidade da biomassa, e o motor tem um preparo específico para a biomassa que você tem naquela propriedade rural, e você vem com a solução completa, com a construção do biodigestor, com a filtragem desses gases e com a produção de eletricidade. E aí o acordo é para a venda de eletricidade, principalmente. Se a produção for muito mais alta de gás, você pode filtrar e gerar biometano. Então, Alexandre, se nós utilizarmos, hoje nós só utilizamos 2% do biometano, que é gerado nas fazendas brasileiras, e esses 98% restantes, se nós utilizarmos, nós vamos substituir 70% do diesel utilizado. E quem quer isso? Os próprios clientes dessas propriedades rurais. Os grandes exportadores de proteínas, os grandes frigoríficos brasileiros, os produtores de etanol, os grandes laticínios brasileiros, porque eles precisam da limpeza do escopo 3, e, obviamente, eles vão gerar crédito com isso. Uma empresa de laticínios, por exemplo, ela tem 70% das suas emissões no escopo 3, que está exatamente dentro das fazendas produtoras de leite. E tem todo um incentivo estrutural para que essa transição ocorra com alguma rapidez. E de fato, a MWM é a única empresa que tem a solução completa para esse sistema, para poder fragmentá-lo no Brasil inteiro. Então, a gente vê muita oportunidade aí, seja para o sistema de produção de energia elétrica a partir do biogás, seja com os motores que podem operar com biometano, que são substituídos nos caminhões e nos tratores da frota dessa propriedade, ou também um negócio que o resíduo desse biodigestor é um biofertilizante poderoso que pode ser tratado e reutilizado na própria propriedade rural. Então, é um negócio muito interessante que ele fecha todos esses canais. Então, é uma Tupi que se diversifica. Então, nós crescemos horizontalmente com o TechSeed, temos uma oportunidade de gradativamente agregar valor, porque os nossos clientes não querem mais investir nisso, eles têm muitas outras necessidades de investimento. Então, a tendência à terceirização realmente é crescente. E, em paralelo, nós vamos diversificando o negócio para outro setor importante, atrelando a companhia ao agro brasileiro e crescendo junto com o agro brasileiro. Perfeito. Perfeito, excelente. Eu acho que foi uma ótima explicação dessa nova oportunidade. Bom, vamos falar um pouquinho de tecnologia, então. De tecnologia de motores, né? Então, primeiro a gente já falou um pouco, né, da migração que houve de ferro fundido para alumínio nos veículos leves. E agora eu estava vendo a apresentação no Congresso de Viena que vocês fizeram lá do Ultralight Iron, super interessante. Diria, talvez vocês consigam até ganhar um market share nesse mercado que estava, enfim, inacessível, né, para os fabricantes de ferro fundido. Mas antes disso, eu queria falar um pouco de eletrificação e por que a eletrificação não foi bem sucedida em veículos pesados, né? Se você pudesse
A Tesla tentou aquele caminhão e tal, mas acaba que a eletrificação ela tem ficado circunscrita aos veículos leves. Pudesse comentar um pouquinho a sua visão e se algum dia isso vai ser viável? Algum dia eu digo nos próximos 5 anos, por exemplo. Então, Alexandre, vamos começar, talvez, com o nosso grande problema, né? Acho que o problema que nós temos na sociedade como um todo é descarbonizar, né? Nosso desafio não é eletrificar, né? Eletrificar é uma energia secundária, ela não é energia primária. A eletricidade precisa ser produzida a partir de alguma coisa, né? Quando a gente olha para a necessidade do mundo de descarbonizar, e essa questão da emissão de carbonos, ela vem de um período dos últimos 150 anos que nós crescemos o uso de energias mais densas e, por consequência, passamos a viver mais, a população cresceu e ela vive mais. E esse processo vai continuar acontecendo. Nós vamos continuar enriquecendo como sociedade, aumentando a nossa expectativa de vida, que hoje está em 71 anos, em 1940, 1950, era 45 anos a expectativa de vida média. Isso modifica porque a gente tem acesso à energia. Então, a gente trombou com um problema, que é a concentração de CO2 na atmosfera, que pode promover mudanças climáticas. E a solução, efetivamente, é a gente descarbonizar, né? O grande fator de emissão de carbono do mundo é a produção de eletricidade, curiosamente. 25% das nossas emissões globais têm origem na produção de eletricidade, tá? Então, não parece, irmão, qual a decisão que a gente está tomando? Os carros de passeio correspondem a 7% das emissões globais, tá? E quando a gente fala dessa noção de eletrificar toda a frota, nós estamos falando que no ciclo completo do veículo, se toda a energia fosse limpa, para a construção do veículo, para uso e para o descarte do veículo, que é importante, nós estaríamos melhorando 20%, 30% esses 7% originais. Então, esse é o efeito que podemos esperar desse movimento, né? Então, me parece uma questão de uma discussão de priorização de recursos, priorização de iniciativas na sociedade, que eu acredito que é uma discussão que está crescendo com esses eventos na Alemanha, tudo isso. Qual que é realmente a nossa prioridade para converter? Mas, evidentemente, o carro é um movimento importante, que ele é importante porque você tem um incentivo muito grande de algumas regiões, a Europa tem liderado esse movimento, especialmente a Alemanha, para promover a eletrificação. E o grande entrave da eletrificação, embora no ciclo total, do berço ao túmulo, ele emita muito CO2, então o carro elétrico ele tem que rodar muito para ele se justificar. Se ele rodar pouco, ele causa um problema para a sociedade, porque você emite muito carbono para produzir a bateria, para construir o carro, que ele é feito essencialmente de alumínio, então ele precisa rodar muitos quilômetros com energia limpa para ele compensar, né, esse excesso de emissões que ele teve na origem. Agora, o movimento está ocorrendo e ele ocorre necessariamente naqueles veículos que exigem menor densidade energética, ou seja, você pode ter uma bateria menor. A bateria de um carro elétrico, para você equivaler alguma coisa, metade, 40% da autonomia de um veículo a combustão, nós estamos falando de uma bateria de 350 a 500 quilos, né? Então, aí você tem os híbridos, que tem uma bateria de 40, 50 quilos, que ele torna o veículo eficiente em determinadas etapas, e isso funciona melhor, porque o ciclo do veículo na estrada ele é muito melhor que o veículo com motor a combustão. Uma vez que você atinge uma velocidade de cruzeiro, você estabilizar, o motor a combustão é mais eficiente que a bateria. Mas para você chegar até lá, a bateria é melhor. Então, são esses equilíbrios que nós vamos chegar. O que está acontecendo, né? Por que isso dificulta para o veículo pesado? Por essa mesma razão, porque eu preciso ter muita densidade energética. A quantidade de energia para levar 40 toneladas de soja de São Paulo ao Rio de Janeiro é a mesma, depende da fonte que você quiser. E nós precisamos ter essa energia disponível, né? Eu preciso ser capaz de recarregar rapidamente, porque o caminhão não pode ficar parado. E eu preciso ocupar esse espaço.
Esse movimento ele vai ocorrer. O que a gente acredita na Tupi? Tá? Acho que dá um quadro geral. Nós vamos ver o mundo multicombustíveis, porque nós temos uma variedade enorme de combustíveis distribuídos no mundo, porque tem uma noção por trás, Alexandre, que ela é uma noção que nós vamos ter que discutir adiante. Como que eu vou vender uma tecnologia que depende de subsídios governamentais? Né? Os carros têm subsídios, os caminhões vão precisar. A Alemanha tem um projeto de conversão de caminhões que depende de subsídios, mas isso não vai mudar, porque o custo do transporte vai subir. Então, como que a gente equilibra essa conta no futuro? Essa é uma discussão importante, que os países que têm condições de pagar essa conta, eu vou pagar, mas ela tem que ter ela tem que ter um benefício específico. O que nós estamos fazendo na companhia? A gente entende que cada região do mundo terá um combustível que será mais eficiente e limpo, né? Dos combustíveis limpos que nós temos. Então, por exemplo, eu falei do biometano. Ele é uma característica do agro brasileiro. O agro americano emite biometano, mas uma quantidade relativamente muito menor que o brasileiro, porque é o gado entabulado, você tem uma outra característica, não é o gado espalhado no campo, você tem outras condições. A produção do etanol gera. O Brasil tem uma condição de energia eólica muito favorável no Ceará ou no sul de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São regiões favoráveis a produzir hidrogênio. Então, a gente acredita, quer dizer, vai ter biometano, vai ter produção de hidrogênio eficiente. Então, nós podemos nos beneficiar disso. Na região do Saara, você vai ter muita energia solar, só que você não consegue ter energia solar no mundo inteiro, ou energia eólica no mundo inteiro. Então, cada região do mundo, nós vamos ver uma característica específica e um combustível específico. O etanol é um excelente exemplo, porque o etanol ele é muito mais eficiente que o carro elétrico. O motor a etanol, quando você olha do berço ao túmulo, ele é muito mais eficiente do que um carro elétrico equivalente, em termos de pegada de emissão de CO2. Então, a gente acredita que... E tem uma outra tecnologia que se discute, que seria a célula de combustível movida a etanol, que é uma coisa um pouco mais sofisticada, que ela deve ocorrer lá para frente, mas é uma possibilidade para o Brasil. Equivalente a uma célula de combustível de hidrogênio, só que é o etanol que vai fazer a troca de elétrons ali. Exatamente. Você reduz, você faz uma reforma do etanol para produzir hidrogênio e esse hidrogênio entra na célula para produzir eletrificação. É um carro elétrico, mas é um carro muito complexo. A gente não pode achar que isso vai ser uma coisa fácil, barata e acessível, como é o caso do carro elétrico atual, um sistema muito complexo. Mas são direções que a tecnologia vai tomando em cada região. O movimento que nós fizemos com o Ultralight, que nós falamos, é que a gente acredita que os carros no Brasil vão ser flex, nós vamos ver um crescimento da participação do etanol na gasolina, com a mudança até o momento para o motor 100% etanol. E a gente fez uma proposição de um produto que ele atende exatamente esse mercado. Ele substitui o alumínio, ele é mais leve que o alumínio, ele tem uma pegada de carbono inferior ao alumínio e vai ser mais barato. Então, ele atende para países como o Brasil ou a Índia, por exemplo, que o etanol também deve crescer, é um produto muito bom, porque ele é muito competitivo para atender essas regiões. O alumínio é muito caro, o alumínio encarece o veículo e não melhora a performance do veículo. Então, se a gente conseguir uma substituição equivalente e que eu reduza custo e reduza a pegada de carbono, nós vamos conseguir avançar. Então, a ideia desse produto é essa e a gente está discutindo com montadoras para poder avançar com esse modelo. Só que esse modelo ele não se limita a blocos de motor. É o que nós aprendemos após apresentar esse projeto em Viena. Ele se aplica a qualquer outro componente que usa alumínio no caminhão ou no carro de passeio ou numa máquina. Porque o ferro ele tem propriedades mecânicas muito superiores ao alumínio. E se eu conseguir fazer com uma parede fina suficiente para equilibrar o peso, eu vou conseguir substituir o alumínio. E o grande avanço que está aí não é só no material, é na geometria do produto. Eu consigo fazer um produto complexo com paredes muito finas em todo o seu contorno. Então, a lógica que nós estamos buscando é essa, e se aplica
a uma caixa de câmbio, a uma série de outros componentes, a uma carcaça de volantes, de embreagem de um caminhão. Eu posso aplicar a um componente de suspensão de um carro de passeio que eu posso substituir tudo isso. Então, é isso que nós buscamos. Também estamos falando de hidrogênio. O hidrogênio pode ser muito competitivo no motor. Por isso, nós temos um projeto também na Áustria, trabalhando com hidrogênio. O hidrogênio, pergunta que eu ia te fazer de hidrogênio, eu estava lendo recentemente um estudo, eu acho que foi da McKinsey, comparando hidrogênio de combustão interna a hidrogênio por célula de combustível, né? E aí, esse estudo mencionava o que tinha de positivo e de negativo. Então, a impressão que eu tive é que para veículo leve, a célula de combustível, em tese, é uma tecnologia que seria mais adequada. Eu não sei se... Eu queria ouvir tua opinião, até porque esse assunto é complexo. Assim, o hidrogênio... A gente só está falando aqui de hidrogênio limpo. Então, hidrogênio que é feito com eletricidade verde, né? Então, só isso que interessa. O hidrogênio feito a partir... Do carvão, isso. Aliás, só um parênteses, quando eu falo de priorizar esforço, a gente hoje usa muito hidrogênio na sociedade para produzir fertilizantes, para amônia. Será que a gente não devia usar esse hidrogênio limpo que a gente vai produzir primeiro para substituir esse hidrogênio sujo para fertilizantes e depois falar em transporte, colocar num caminhão? A primeira dúvida que eu tenho sobre priorização e como alguns lobbies de indústria vão vencendo sobre outros. Vamos voltar no caso. Olha, o hidrogênio ele só faz sentido em veículo pesado, tá? Por quê? Porque para você produzir hidrogênio limpo, verde, você usa de 100 unidades de energia que você começa, quando você converte em hidrogênio, você reduz isso para 64, 65 unidades em hidrogênio. Você tem uma perda no processo. E aí, este hidrogênio eu vou jogar dentro de uma célula de combustível ou de um motor. O motor vai ter um comportamento de 50% a 54% de eficiência. A célula deve chegar a 58, 60. Essa é a diferença final que importa para nós. Se eu tivesse condições de pegar esses 100 unidades de eletricidade, colocar numa bateria, o veículo teria uma eficiência na casa de 95, 96%. Então, sempre que eu puder usar bateria, eu deveria usar bateria, porque no ciclo da energia eu vou aproveitar na roda do veículo 95 unidades dessas 100 originais. Se eu usar hidrogênio, eu vou aproveitar 40, 35, 40 das 100 originais que eu produzi. Agora, onde que ela é importante? Onde eu não consigo colocar uma bateria, por exemplo, um caminhão fora de estrada, uma máquina de construção, uma máquina agrícola, esses equipamentos, eu preciso ter 12, 18 horas de autonomia no tanque, para ele iniciar uma operação numa estrada no meio, para você iniciar uma colheita. Então, você precisa ter muito combustível no tanque da máquina. A bateria não funciona aí, não funciona nessa região, não vai ter onde recarregar, inclusive. Né? Então, tem esse ponto. Então, a gente cai no hidrogênio aonde? Nessas aplicações que tem muita demanda de densidade energética. E por que a gente está no motor? Porque a célula, teoricamente, ela é maravilhosa, só que ela é muito complexa de funcionamento. Ela precisa do hidrogênio absolutamente puro. 6 casas, 99,9999% de 6 N6, que se diz, né? 99, 99, 99% de pureza, porque senão ele bloqueia a reação na célula, se tiver qualquer... Isso é um grande desafio para você transportar hidrogênio no posto de gasolina e você poder encher o tanque do caminhão, tá? Por que o motor é melhor? Porque eu posso usar com certas impurezas. E segundo, se a gente chegar numa eficiência de 50% a 52%, eu vou ser muito competitivo com uma célula que tem uma eficiência aí de 57% a 60%. A célula é muito mais caro e ela precisa ter durabilidade. Eu preciso de 3, 4 células para ter a durabilidade de um motor hoje. O motor de um caminhão roda 1.500.000 quilômetros sem você abrir o caminhão.
Para eu ter a mesma coisa com uma célula, eu precisaria hoje ter 4 células do que a gente conhece hoje. Tá? Então, ela precisa melhorar muito ainda. E ela é muito mais cara do que o motor, que também tem que colocar na conta, porque o transporte tem que ser economicamente eficiente. É uma máquina para gerar eficiência. Então, a gente acha que o motor vai ser uma etapa de transição, sem dúvida nenhuma. As montadoras já anunciaram, todos os nossos clientes já anunciaram que vão lançar os motores com hidrogênio em 2025, 2027. Tá? A Tupi deve ser parceiro de muitas delas. E o que deve acontecer depois? Isso depende da célula e do desempenho, do avanço dessa tecnologia, porque nós vamos ver uma transição. Mas para algumas aplicações, nós não vamos conseguir efetivamente usar uma célula. Não posso usar, imagina um caminhão entrar numa fazenda de soja com uma célula de combustível ou com uma bateria. É muito complexo tudo isso. São sistemas muito sensíveis à poeira, a tudo que ocorre ao redor. Então, tudo isso, Alexandre, são coisas que nós vamos ver e nós vamos na aplicação real. Por isso que nós estamos trabalhando o quê? Na Tupi? Soluções de descarbonização viáveis e viáveis economicamente, que não dependam de subsídios públicos. Isso para nós é muito importante. Um negócio interessante, né, que você mencionou em um dos eventos que eu estava assistindo, é que do ponto de vista de uso do recurso público, né, seria muito mais eficiente um programa de subsídio para você tirar o caminhão Euro 0, o Euro 1 de circulação, aquele caminhão super poluente, e botar um caminhão mais moderno, né, do que pensar em eletrificar. Tá? Mas parece que, do ponto de vista da guerra de narrativas, né, parece que a eletrificação está ganhando essa guerra, né? Não sei porquê, mas a impressão que eu tenho, a gente vê muito mais notícia de eletrificação do que de uma ideia tão simples quanto tirar de circulação a turma mais poluente. Esse assunto é interessantíssimo, eu poderia, enfim, ficar horas com você falando aqui. Eu acho que a gente já, enfim, passou um tempo razoável. Eu queria, se você pudesse, só para a gente fechar aqui, né, eu tenho mais duas perguntinhas. O que é o teu business plan, assim, na sua cabeça para a Tupi nos próximos 5 anos? Né? Porque a Tupi ela sai de uma empresa de 700 milhões de EBITDA para algo perto de 1.4 bi, somente fazendo aí o proforma das aquisições. Né? Então, olhando para frente, levando em consideração todas essas oportunidades no agro, de vendas adicionais dos motores da MWM, assim, o que você imagina, o que é o tamanho da Tupi 5 anos para frente na sua cabeça? Né? Naturalmente não é nenhum guidance formal, é só enfim, um cheiro para onde você acha que a empresa vai. O que nós construímos na Tupi? Né? Nós construímos novas avenidas de crescimento. Quando nós combinamos, o exercício que você mencionou foi a anualização do primeiro semestre da companhia, somando ao resultado histórico da MWM do ano passado, que nós publicamos. Né? Então, nós chegaremos a um faturamento na casa de 12,5 bi, um EBITDA na casa de 1,4 bi, 1,5 bi, dessa combinação. Mas o mais importante que tem em toda essa história são as avenidas de crescimento que nós criamos. Porque o negócio de blocos e cabeçote, nós criamos uma oportunidade para atrair os clientes, para que nós possamos agregar valor a esse produto. E hoje nós fazemos uma fração muito pequena de toda a torta de valor que tem. E não tem empresas, não tem paralelo no mundo, uma empresa que possa atender todos os serviços que nós estamos preparando a Tupi para atender. Começa com engenharia, então a gente tem condições de engenharia de ponta a ponta, da metalurgia do produto, das propriedades mecânicas, até o motor final, poder testar e oferecer tudo para eles. E nesse intervalo, não é que você só vai trabalhar para tentar montar o motor final. Esse vai ser o que deve menos ocorrer, mas vai ocorrer muito de eu entregar um motor intermediário para o cliente, para ele fazer a montagem final, a aplicação final depois.
Porque quando eu falo de um mundo multicombustíveis, eu estou falando de motores que começam a ter muitas variações. A gente não falou aqui, quando eu falo de biometano, eu estou falando de gás natural. E gás natural é um passo excelente de substituição do diesel. Você reduz 30% a pegada do diesel usando gás natural. É o mesmo motor, é o mesmo desempenho do motor, idêntico o desempenho, mesma potência, mesmo torque, e uma redução imediata de 30%. Você vai ter aplicações customizadas, então nós somos a empresa preparada para fazer essa customização. Então a gente criou uma Tupi que ela pode avançar muito nesse negócio tradicional, agregando valor. E aí nós estamos entrando em outras avenidas. O negócio de reposição nós não falamos, mas é uma área que a Tupi nunca teve volume suficiente, escala, para avançar, mas os nossos produtos têm reposição de cabeçote, de bloco de motor, que eu posso incorporar na carteira da MWM e distribuir no Brasil. É um negócio que a gente pode crescer com outros parceiros. O negócio do setor marítimo tem a BR do Mar, o Brasil, a cabotagem vai crescer. Não tem um fabricante nacional de motores marítimos de ponta a ponta com a solução completa. Tudo no Brasil hoje é importado, também tem um potencial grande. E, evidentemente, o setor de energia e descarbonização, desde geradores a gás, a biometano, biogás, todo esse negócio do agro brasileiro, todas essas soluções de descarbonização para usar biometano gerado na estação de tratamento de esgoto para o ônibus urbano, né, que hoje é subsidiado, e você reduz o custo operacional do ônibus. A gente fala em ônibus elétrico, ele custa 4, 5 vezes um ônibus a diesel. A nossa sugestão, troca o motor por um de biometano, produz o biometano na estação de tratamento de esgoto ou no lixão e complementa talvez com gás natural, você vai reduzir a emissão da cidade, vai reduzir o ruído e vai reduzir o custo do transporte. É isso que importa. Né? Não tem assim. Então, de novo, eu falo sempre, descarbonização viável. Então, a gente está constituindo avenidas de crescimento em todos os negócios e nós temos que saber selecionar os projetos e continuar escolhendo. O nosso histórico é bom, as nossas aquisições são sempre feitas com muita cautela, com muito cuidado, com múltiplos adequados, nós não expusemos a companhia, nosso endividamento é sempre muito bem controlado, então a gente está... O importante é ter projeto e a gente vai dando os passos com a cautela necessária e fazer a companhia crescer adequadamente. Pegando uma carona nesse... Última pergunta aqui de tecnologia. Pegando uma carona nessa história do ônibus, né? O pessoal que defende veículo elétrico argumenta muito que o custo total de propriedade acaba sendo menor porque você não tem troca de óleo, que o motor não tem várias partes móveis, etc. Mas eles esquecem de comentar que no 5º ano você vai ter que substituir a bateria, que vai custar, sei lá, um percentual bastante elevado. Eu não sei se você tem essa conta de cabeça, mas no caso do ônibus, por exemplo, um ônibus a bateria, qual seria o impacto, né, de uma substituição dessa bateria para efeito do transporte urbano? Assim, eu entendo que seja praticamente proibitivo do ponto de vista de que deveria ser a tarifa de equilíbrio. Então, a tarifa é subsidiada hoje, né? E ela parte do princípio do custo de aquisição do ônibus e do custo de revenda do ônibus. O ônibus, no caso do Brasil, ele tem 4 vidas, assim se chama. Primeira na cidade grande, segunda na cidade média, terceira na cidade pequena e quarta na vida rural dele. Ele vai atravessando. E o custo que você compra o ônibus, o custo que você revende, define, inclusive, o subsídio que é dado às companhias de transporte. Nós estamos falando de um veículo que custa 4 vezes mais que um veículo convencional a diesel. Tá? Então, é essa a lógica. Agora, a bateria ela vai ter a sua duração, porque elas são muitos ciclos de carga e recarga. Então, você tem... Até o ônibus tem uma bateria relativamente menor do que um caminhão grande, porque ele pode ir recarregando. Quando ele freia, quando ele acelera, ele tem alguns eventos de recarga no trajeto. Né? Você para no ponto, ele carrega, ele tem um perímetro definido. Isso facilita a operação dele. Mas ele é muito caro ainda assim. Ele é muito caro e ele não é fácil de ser revendido. Então, você vai ter que pagar todo o custo daquele veículo no uso dele na primeira operação e necessariamente que você troca a bateria, você trocou
é o custo do veículo todo, né? Essa bateria ela deve durar alguma coisa como 4 anos, 3 a 4 anos, é isso que deve acontecer. Esses são os ciclos. Enquanto que, você tocou um ponto, só queria o tema da renovação da frota. O Euro 5, ele é 10, você reduziu as emissões dos veículos do Euro 0 para o Euro 5 em 90%. Quando a gente partir para o Euro 6, eu vou reduzir mais 70% dessa situação atual. Então, você tem uma diferença de emissões do veículo muito importante. Isso é melhora efetiva de particulados, de emissões do veículo. Mas, na minha opinião, a principal efeito é na segurança. O Brasil é o país que mais morre gente em estrada. E uma das principais causas é a manutenção de veículos pesados e ônibus que circulam nas estradas. E aí você vê aquelas grandes tragédias, porque ele não tem freio, porque ele não tem uma série de condições. O efeito da renovação da frota seria muito importante pela segurança, em primeiro lugar. Em segundo, é uma forma imediata que você incentiva o emprego, gera trabalho e você, naturalmente, a tecnologia está pronta na concessionária, só que a gente não usa. E a gente discute colocar o elétrico, mas não tira o Euro 0 e o Euro 2 da rua. Então, esses são desequilíbrios e eu volto com a discussão. Como é que a gente prioriza o uso, né? Porque o veículo está pronto, tem capacidade produtiva no Brasil para a gente fabricar esses caminhões, esses ônibus, mas a gente não utiliza. E a gente sempre vem com uma solução nova e fantástica e muito cara. Não tem sentido, né, Alexandre? Não tem sentido. Eu acho que esse é um debate que precisa crescer. Eu fico feliz, sabe, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente ele está muito atento a isso. Essas discussões estão abertas, nós estamos conversando, as empresas estão conversando, estão apresentando os casos, e a gente tem que usar as energias disponíveis no Brasil, acima de tudo. O biometano é o principal exemplo, ele tá disponível, ele está indo para a atmosfera, né? Todo ano a gente está jogando 70% do diesel para a atmosfera, a gente tem que captar e usar. Então é isso que a gente está buscando aqui. E é nesse percurso que nós estamos colocando a companhia. Não são soluções que vão depender de apoio público, de subsídio, de nada. São soluções que geram produtividade econômica e realmente descarbonizam as aplicações. E é isso que a gente tem buscado com os nossos engenheiros. Tá ótimo. Fernando, eu acho que a gente está chegando no final aqui. Eu queria te agradecer muito. Eu vou fazer uma última pergunta, e essa super rapidinha, que é basicamente o seguinte. Se alguém quer acompanhar a Tupy e quer estar por dentro dessa parte tecnológica, desses avanços em tecnologia de motor, quais são as publicações que você lê? Quais são os congressos que as pessoas devem frequentar para ficar por dentro do que está acontecendo nesse... Então, essa é a pergunta final. Enfim, depois eu agradeço aqui a sua presença. Vamos lá, Alexandre. Obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, a gente tenta colocar no LinkedIn, no site de RI da companhia, vários artigos, várias informações. Nós criamos um grupo que, além do grupo de tecnologia tradicional, nós criamos a TupTech, nós atraímos profissionais de várias empresas, de várias disciplinas para nos ajudar, né? E isso a gente tem uma produção muito grande. Mas, assim, os principais que nós olhamos são as publicações da SAE, né? A gente estuda muito sobre transição energética, por exemplo, sobre os materiais da Agência Internacional de Energia. Esse é um tema muito importante, que tudo que está acontecendo na Alemanha era, se você olhar bem os números que eram projetados, né? Hoje a gente consome muita energia, né? A gente gosta muito da SAE. Existe uma revista alemã que se chama MTZ, ela é muito boa sobre esses desenvolvimentos. Uma americana que se chama Diesel Progress, uma inglesa que se chama Engine Technology International. Tem a Associação dos Engenheiros Mecânicos dos Estados Unidos, a SME Journals, que eles soltam muita pesquisa interessante. E tem, assim, uma variedade de materiais selecionados pelos nossos engenheiros em congressos. O principal congresso do nosso setor se chama o Simpósio de Viena, que ele ocorre anualmente e tem muito material, tem site aberto, tem algumas matérias abertas,
que eles dão essas noções. Por exemplo, essa questão do motor a hidrogênio, tem muito material bom que foi publicado esse ano, e montadoras grandes já avisando. Os meus caminhões fora de estrada, os meus veículos de construção vão ser com motor a hidrogênio quando tivermos hidrogênio limpo. E a gente só pode ter hidrogênio limpo quando toda eletricidade do mundo tiver sido limpa, porque hoje a gente produz ainda muita eletricidade suja. E essa sequência e esse conjunto de decisões de como nós vamos priorizar a transição, eu acho que é um debate muito importante que a sociedade tem que se integrar agora. Tá? Mas, assim, procurando nas nossas redes sociais, nós publicamos muita coisa também que pode auxiliar na análise da companhia. Tá bom, Alexandre? Muito obrigado. Fernando, obrigado pela sua presença, foi excelente a conversa. Enfim, agradecer aqui. A gente convida o pessoal a nos visitar nossas fábricas, procurar nosso pessoal de RI. É sempre um prazer receber o pessoal para conhecer a nossa operação, conhecer nossa engenharia, conhecer nossos avanços em digitalização, tudo que está ocorrendo e todas essas novas tecnologias vinculadas a materiais, novos combustíveis, porque o mundo vai ser multicombustíveis, não tenham dúvida sobre isso, e nós temos que usar. Para usar biometano, eu preciso de um motor, para usar etanol, vou ter um motor, vai ter uma série de coisas, para usar hidrogênio, o motor vai ser importante, tudo isso aponta para o futuro da Tupy como esse grande player mundial desse setor e líder em tecnologia do mercado. Tá bem? Obrigado. Bom, gente, esse foi então o módulo Deep Dive com a Tupy. Obrigado pela audiência e até logo.